Irmãos, antes de explicar esse texto, eu queria, para que você entendesse esse texto de uma forma melhor, ou o contexto que se passa aqui com Pedro e com os discípulos, eu quero que você pense em 3 situações, e muito provavelmente uma dessas 3 situações, a maioria dos irmãos que aqui estão, provavelmente já passaram ou já enfrentaram uma dessas situações. A primeira situação, sabe, ou se talvez você, ou talvez alguém que você conheça, alguém que tenha decepcionado alguém que muito ama, alguém que admira e que respeita profundamente. Sabe aquela sensação dolorosa de reconhecer que você feriu a quem você tanto ama? Às vezes, dentro da gente, antes de vir em nós o reconhecimento, às vezes o nosso coração passa pela racionalização ou pela autojustificação, pela negação de que a gente machucou, de que a gente feriu alguém que a gente ama. Mas o fato é que quando lá no fundo, e bem lá no fundo, a gente sabe que a gente feriu e que a gente decepcionou aquele que quem tanto a gente ama, o nosso coração é tomado de vergonha, de dor, de arrependimento. Fica difícil encarar o outro de frente. Fica difícil olhar olho no olho. Porque todas as vezes que a gente olha nos olhos, a gente tem a sensação de que a gente está revivendo aquele momento que a gente decepcionou a pessoa querida e amada. Essa é uma situação. Pense numa segunda situação. E provavelmente mais pessoas aqui tenham vivido situações semelhantes. Você já teve algum projeto ou algum plano que foi frustrado? Sabe quando você, em algum momento da sua vida, traça uma meta, se propõe a caminhar em alguma direção, encampa algum projeto, e o que vem depois disso é sempre empenho, dedicação, para caminhar solidamente na direção daquilo que você planejou. Ou seja, você dedica força, você dedica tempo, você se empenha, você planeja em direção àquilo que é um projeto seu. E de repente, esse projeto, seja ele qual for, ele é frustrado. Alguma coisa sai do prumo. Alguma coisa vai na direção oposta àquilo que você imaginou, àquilo que você desejou, àquilo que você investiu. E aí é muito doloroso admitir que as coisas falharam. E é muito ruim e difícil lidar com situações que fogem ao nosso controle. É desesperador a gente perceber que as coisas saíram do rumo que a gente planejou. E o fato é que quando isso acontece, se acontece, às vezes a sensação é que o chão é tirado dos nossos pés. A sensação que a gente tem, já que a gente está sem chão, é que não há norte. Não há direção e, consequentemente, faltará força, faltará vontade. Essa é a segunda situação. Pense comigo em uma terceira situação. A morte, o luto, a perda.
A perda de alguém que a gente ama, ela é por si só uma situação extremamente dolorosa e devastadora. Olhar para a pessoa amada com a certeza e a convicção de que ali está uma voz que você jamais ouvirá novamente, um abraço que você jamais receberá novamente, um sorriso que não mais será visto por você, um apoio que você não mais terá. Mas a morte, que por si só, e a perda, a consequência dessa morte, que por si só é devastadora, ela pode ser ainda mais agravada pela circunstância ou pela particularidade com que ela se dá. Quando alguém muito jovem morre, quando uma criança vai para o sepulcro, quando a morte é violenta, quando somos tomados de assalto por uma doença incurável, a perda irreparável, ela enche o coração de uma dor que você é quase capaz de tocá-la. Há vazio, há lamento, há pranto. Por que eu mencionei essas 3 situações? Porque todas elas nos ajudam, e eu quero que você imagine bem o contexto de Pedro, e todas essas situações, elas fazem parte da atmosfera que cercava Pedro e os discípulos naquele momento. Especialmente o nosso amigo Pedro. A decepção, ele negou o mestre. O mesmo mestre por quem ele havia jurado morrer em lugar dele, defendê-lo a qualquer custo. A frustração, porque afinal de contas ainda é muito difícil, os discípulos ainda estão digerindo os propósitos de Deus, que se descreveram como cruz, como morte e agora ressurreição. Ainda há muita dificuldade de entender. Há um pouco de luto, porque muito embora o texto diga que essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu, e você vai ver isso no capítulo 20, Jesus aparece 2 vezes a um grupo de discípulos, a gente não sabe se Pedro está nesse grupo. Não há detalhes sobre quem está nesse grupo. Mas o fato é que a confusão ainda há, e o próprio Evangelho de João relata que Tomé disse: eu só acredito se eu tocar. Ainda que o testemunho de Maria Madalena e de outros irmãos já fosse, ele vive. A atmosfera que agora toma conta desses discípulos é pesada, é sombria, é dolorosa, é difícil de ser digerida. E é no meio desse emaranhado de sentimentos, de sensações, que Jesus aparece. Nesse clima tenso, de futuro incerto, na cabeça dos discípulos, os discípulos vão para a região da Galileia, no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, ou mar de Genezaré. A ida dos discípulos não é desproposital, porque o Evangelho de Marcos relata que Jesus, antes da sua ressurreição, havia dito que os discípulos deveriam ir para a Galileia depois da sua morte. Marcos 14, 28, os discípulos precisavam ir para a Galileia, porque lá Jesus se encontraria com eles.
E agora estão ali alguns dos discípulos, segundo o versículo 2, a Bíblia descreve quem são. Há aqui Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que são dois, são Tiago e João, e outros 2 discípulos que nós não sabemos quem são. São esses aqui os discípulos. E o que se segue então é uma descrição de um cenário belíssimo e rico. E para que você entenda melhor as lições desse texto, eu preciso pedir a você que ligue a tomada da sua imaginação e que você agora viaje há 2000 anos atrás, lá na beira do mar da Galileia. Começa a sentir o cheiro da água. Começa a sentir a umidade do lugar. E agora, os discípulos, e sempre tomados pela iniciativa de Pedro, nós não sabemos o motivo, mas Pedro de repente diz: eu vou pescar. Eu imagino que aqui é para... Você sabe quando o homem vai assistir Jornal Nacional e não quer conversar com ninguém? Sabe quando a gente vai para aquela caixinha do nada, aquele lugar que é só nosso? Pedro diz: eu vou pescar. Eu preciso. E os discípulos dizem: nós vamos com você, porque eu acho que estava todo mundo com vontade e necessitado de visitar o mesmo lugar, o lugar do silêncio. Isso era noite. E então foram os discípulos. E a Bíblia diz então, quando o dia vai amanhecendo, aparece alguém na beira da praia. Chega o Senhor Jesus. Eu quero que você imagine então essa cena, esse texto que a gente leu em 4 quadros. Já que eu disse que é para você imaginar, eu tentei dividir esse texto aqui em 4 cenários, em 4 atos, tá bom? São 4 atos que podem ser divididos da seguinte forma: o reencontro, o confronto, o alerta e o chamado. Esses são os nossos 4 atos. Então nós vamos para o primeiro ato, que é o reencontro. E qual é a lição do reencontro? A lição é que Deus não desiste de nós. E o que Jesus está nos ensinando aqui é graça. Então vamos lá, fica atento aí na sua Bíblia. Logo depois que o texto disse que os discípulos... junto ali com Pedro toma a iniciativa e ele diz: vai pescar, que vai pescar lá no versículo 3. Os discípulos vão com ele e quando a madrugada clareia, lá no versículo 4, Jesus se aproxima da costa da praia, ali na areia, e de repente Jesus chega para os seus discípulos, eles ainda não sabem quem é. E de repente lá no meio do barco ouve-se uma voz de Jesus dizendo: filhos, filhos, filhos. Gostou do eco? Deu para imaginar bem? Jesus então pergunta: tendes aí o de comer? Comer, comer. Os discípulos respondem: não, não, não. Mais um não, porque senão vai lembrar a negação de Pedro. Não. Jesus então diz para ele: lancem a rede à direita. Eles não haviam pescado nada. E os discípulos então lançam a rede. Mas quando eles vão puxar a rede, opa, alguma coisa aconteceu. Será um déjà vu? Eu acho que eu já vi essa cena em algum outro lugar. De repente, João, a Bíblia diz que aquele a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, no versículo 7, logo cai a ficha. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro, sem pestanejar, como lhe é próprio da sua personalidade, ele cinge-se,
porque muito provavelmente estava pescando nu, só entre homens ali. Ele se cinge da sua veste e ele entra no mar. E os discípulos então vêm atrás dele. E aí então, irmãos, é nesse contexto que Jesus se apresenta para os seus discípulos. Quando os discípulos conseguem chegar perto da areia, eles começam a puxar a rede, cheia de 153 peixes. Jesus diz: tragam aí um peixe, desses que vocês pescaram. Sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que quando esses discípulos estavam ali, no versículo 9, quando eles chegam, Jesus os recebe com umas brasas e um peixinho assando. Presta atenção numa coisa. Esse reencontro traz uma grande lição para nós. Jesus não desiste daqueles que são seus. Você entende isso? Se você é um escolhido de Deus, se você foi dado a Jesus pelo Pai, o Senhor Jesus diz para nós que todo aquele que vier após mim, de modo algum eu lançarei fora. Que todo aquele que o Pai me deu, esses de modo nenhum se perderão. E se o Senhor Jesus te abraçou uma vez, ninguém nesse mundo, nem anjo, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem nada no universo, nenhum poder, nem potestade, nem principado, nenhuma riqueza, nem absolutamente nada, podem te arrebatar dos braços do Senhor. E Jesus vai atrás dos seus discípulos. E Ele vai atrás. E Jesus, eu acho tão bela essa cena, porque o próprio desenho e a configuração do ambiente, ele é convidativo. O Valdisto Ernago, ele fala que essa é a teologia do abraço, né? É Jesus queimando ali, fazendo um foguinho, assando um peixe e dizendo assim para os discípulos: vem aqui para perto de mim. Irmãos, Pedro sabia que tinha uma conversa pendente aí, que precisava ser resolvida. Ele, mais do que todos os discípulos, porque nós já falamos aqui, você sabe que Pedro, o mesmo que disse que morreria pelo Senhor, foi aquele que negou o Senhor 3 vezes. Não o conheço, eu não sou esse homem, eu não sei quem ele é. E então cantou um galo que despertou dentro do coração dele o choro mais amargo que ele já chorou na sua vida. E sabe o que é curioso? Pedro está de novo ao redor de um fogo. Mas agora Jesus está bem ao lado dele. E o que a gente precisa entender da graça de Deus é que por mais que nós falhemos, é que por mais que nós caiamos, a sua mão nos levantará. Por mais que nós erremos, a sua bondade nos guiará. Por mais que nós o decepcionemos, o seu amor se renovará sobre as nossas vidas. Você não pode fugir dos braços daquele que decidiu te amar, porque ele virá atrás de você. E ele virá atrás de você. Não tem como fugir. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que o nosso Senhor fez. Recebe os seus discípulos e os chama e os convida. Portanto, esse é o primeiro ato, o reencontro. E a sua lição é graça. Mas há o segundo ato desse cenário, que é o confronto.
Deus não nos deixa como nós estamos. E aqui Jesus mostra a sua disciplina. Irmãos, prestem bem atenção numa coisa. O lado reverso, e quando eu digo lado reverso, não é o lado oposto, como se fosse contrário. É que o outro lado de uma mesma moeda é a disciplina de Deus. O amor de Deus sempre caminhará bem ao lado da disciplina de Deus para as nossas vidas. E por que é muito importante que a gente nunca separe uma mensagem da outra? Porque na cultura que a gente vive, e segundo a linguagem do Zygmunt Bauman, que é um filósofo que escreveu um livro chamado Amor Líquido, e ele diz que o amor desse tempo que a gente vive, ele é líquido, porque ele é inconsistente. Ele não é duradouro. Ele não tem fundamento. Ele se liquefaz com muita facilidade. Quando você olha aí na televisão, alguém dizer que ama o outro, essa não é a mais verdadeira expressão do amor. Porque na consciência moderna, amar alguém é tão somente oferecer algum afeto. Olha, eu acho você legalzinho e bacana, você pode fazer o que você quiser. E a gente então pega essa concepção de amor e a gente acha que o amor de Deus é igual. O amor de Deus é sólido, é profundo e é consistente. E preste bem atenção numa coisa. Se você é filho de Deus, se Ele te escolheu para Ele, te abraçou e fez de você um filho, Ele vai cuidar de você como um filho. E o outro lado da graça é a disciplina. Porque o preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por você, ele foi altíssimo. E essa é por isso que o Dietrich Bonhoeffer cunhou aquele termo falando sobre graça barata. E essa discussão tem desde os tempos do apóstolo Paulo, quando lá em Romanos ele explicava a salvação pela graça, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pergunta que ele mesmo dizia, então por que nós queremos ver a graça superabundar, nós pecaremos para que isso aconteça? Ele mesmo responde, de jeito nenhum. Porque o próximo passo, depois da regeneração, é a santificação. E se Deus nos ama, preste bem atenção nisso, Ele te corrigirá. E se você não pode fugir dos braços de amor, você também jamais poderá fugir dos braços de correção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém por isso? Amém. A gente já pregou nesse salmo aqui. Mas a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém por isso? Amém também. Sabe o que Hebreus diz, capítulo 12? Diz que a nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você é filho, Deus te ama e te ama de tal forma que Ele corrigirá você. A gente gosta muito de dizer assim, Deus me ama como eu estou. É verdade, mas Ele não vai te deixar do jeito que você é. Ele nos ama apesar de nós mesmos. Mas o braço forte de Deus e a sua mão arrancará de nós
tudo aquilo que nos distancia dele. Ele corrige a gente. Irmãos, e presta atenção numa coisa. Ele volta e ele chama Pedro. Primeiro ele está diante ali de todos os discípulos. Mas ele tem uma conversa pessoal com Pedro. Ele tem um bate-papo com Pedro. E você não pode escapar desse bate-papo com Deus, sabia? Todos nós sabemos que tem algumas coisas que a gente precisa conversar com o Pai. Que tem algumas coisas que a gente anda escondendo. Mas o nosso esconder de Deus parece aquela brincadeira de criança. Quando a gente é bebezinho, a gente quer brincar de pique-esconde, a gente fecha os olhos e a gente acha que a gente desapareceu. Aí abre os olhos e fala, achou! A gente não dá conta de esconder de Deus. E porque o seu amor é tão grandioso por nós, a sua correção será presente nas nossas vidas. Sim, será. Sim, será presente nas nossas vidas. Irmãos, sabe qual é a grande verdade? Todo mundo aqui tem um pouquinho de Pedro. Hashtag somos todos Pedro. Todo mundo. E o Senhor nos corrige por um motivo muito precioso. Ele te ama. Sim, Ele te ama. E muito embora Ele te amou como você estava, Ele não deixará você permanecer do jeito que você é. E Ele vai te tratar. Ainda que precise ser no fogo, ainda que precise ser no calor da vida, diante das dificuldades e das adversidades e das mais terríveis tribulações, Ele vai te tratar. Ele vai te tratar. Essa é a segunda cena, o confronto, fala-nos da disciplina de Deus. O terceiro cenário é o alerta. Deus nos desafia a harmonizarmos as nossas palavras com as nossas atitudes. Qual é a lição aqui? Coerência. Lembre-se dessa palavra. Logo depois, e aí quando a gente vai para o versículo 14, que diz que esta já era a terceira vez, logo depois do relato de que Jesus recebe os seus discípulos em volta da fogueira, a cena muda completamente. Imagina uma cena de filme. De repente a gente tem um take, uma tomada assim aberta, mostrando todo mundo. Daqui a pouco a cena fecha. E agora é Pedro e Jesus. Só os dois. Como se aqueles demais discípulos estivessem fora de cena. E agora Jesus, que lá no Sinédrio, quando julgado e negado por Pedro, diz a Bíblia que de longe ele olha Pedro, ao cantar do galo, Pedro chora amargamente. Agora o Senhor Jesus olha novamente nos olhos de Pedro e faz a seguinte pergunta. Versículo 15. Simão Pedro, amas-me mais do que estes outros? É muito provável que essa pergunta de Jesus tenha por trás o fato de que ele fora o único que falou, que dissera que morreria por Jesus. Enquanto nenhum dos outros disse, então o Senhor Jesus agora pergunta para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E para cada afirmação de Pedro, Jesus apresenta uma ordem para Pedro. Qual é? Apacenta as minhas ovelhas. Preste atenção numa coisa muito importante. Irmãos, nós vivemos, e eu repito isso, e sempre que nós olhamos o noticiário, e sempre que nós olhamos a situação da igreja brasileira, a gente tem muitos motivos para entristecer o nosso coração. A gente tem milhões de pessoas que dominicalmente se encontram, levantam as suas mãos aos céus, cantam os seus louvores a Deus, declaram o seu amor ao Pai. Mas a sua declaração de amor
não transpõe o ambiente físico das igrejas. Mas o seu levantar de mãos não é estendido para o ambiente lá fora. Sabe o que Jesus quer de mim e de você? Um amor que vai além das palavras. A gente cantou um cântico tão belo aqui: engrandecerei, exaltarei o teu nome, diante dos reis e dos poderosos. Será? Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente declarar o amor a Jesus no meio da multidão que declara o mesmo amor. Mas será que as nossas palavras se sustentam ao fio da espada? Será que as nossas palavras se mantêm na sala fria de uma UTI? Será que esse amor persiste na escassez ou na falta do pão? Será que esse amor se sustenta na aridez da solidão ou no vácuo da resposta não recebida e da bênção que nos fora negada? Será? Será que o nosso fervor transpõe esse ambiente eclesiástico? Será que o nosso amor por Deus vai além de palavras? Sabe que esse texto me lembra, me traz com nitidez um momento de muitos anos atrás que eu vivi. Eu conversava com um casal que me procurara, e um casal que vivia inúmeras dificuldades, e por algumas vezes o marido havia chegado a machucar, a bater na esposa. E agora ela já não suportava mais aquilo, decidiu então partilhar com a gente aquele momento doloroso. E ele, muito desesperado e com medo de perdê-la, ele repetia: mas eu te amo, eu te amo. E eu me lembro do olhar daquela mulher com muita indignação, dizendo: pare de dizer que me ama. Sabe por quê? Porque aquelas palavras, elas não condiziam com o demais. Como assim você me ama? Como assim você me ama? A gente corre exatamente o mesmo risco na nossa relação com Deus, e por isso, eis aqui um alerta e um chamado para uma vida mais coerente. Isaías, capítulo 29, a exortação de Isaías diz: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Louva de lábios, mente com as atitudes. Como é que pode? Como é que a gente pode professar um cristianismo que não transforma a vida da gente? Jesus, que nos disciplina, é aquele mesmo que pergunta para nós, e essa pergunta é para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Tu me amas? Será que nós amamos, irmãos? Será que nós amamos? A nossa fé tem a fragilidade da nossa paciência, tem a inconsistência da nossa, da nossa dificuldade de esperar em Deus. A gente fragiliza, e aí a gente vive como se não amasse,
professamos de lábios, vivemos uma outra vida. Há um chamado aqui à coerência. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Seja coerente com essa fé que você professa. Porque aquele mesmo homem, há dias atrás, disse: Senhor, eu te amo e eu morrerei por ti. Até que o galo cantou. E ele olhou para dentro de si. E viu que ele negou o mestre 3 vezes, seguidas. E agora o Senhor se volta para Pedro e o chama à sua coerência de vida. E essa pergunta reflete para você hoje. Você ama o Senhor? O que você cantou aqui é verdade. A sua oração transpõe esse teto. A sua vida reflete as suas palavras. Os teus filhos e as tuas filhas atestam essa verdade. Os teus colegas de trabalho veem em você a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quarto e último ato, o chamado. Somos convocados para o serviço. E aqui o que Jesus faz é demandar a nossa obediência. Então preste atenção. No primeiro ato nós falamos do reencontro. Jesus nos ensina a sua graça. No segundo ato nós falamos do confronto. Jesus demonstra a sua disciplina. No terceiro ato nós falamos do alerta. Jesus cobra a nossa coerência. No quarto ato, Jesus demanda a nossa obediência. Preste bem atenção numa coisa. A cada pergunta que Jesus fazia, tu me amas? Pedro respondia positivamente. E a última resposta de Pedro foi a mais dolorosa de todas. Porque no versículo 17, diz que Pedro entristeceu-se. Ele ficou extremamente triste. Porque Jesus perguntou uma terceira vez. Muito provavelmente a sua mente conectou de imediato o porquê de 3 perguntas. Cada uma para uma das suas negações. Então a resposta de Jesus para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. E aí o versículo 18 tem um dado curioso aqui. No versículo 18, Pedro insere algo que parece fora de contexto. Perdão, Jesus insere algo. E Jesus então diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás a mão e o outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Então disse isso para significar o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar isso, a palavra de Jesus foi: segue-me. Preste atenção numa coisa, irmãos. Quando Deus nos resgata, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos trata. E a consequência imediata da nossa coerência é a nossa obediência a Deus. Se nós queremos ser coerentes com a nossa fé, nós precisamos e nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. A melhor forma e a mais clara, vívida e concreta demonstração do nosso amor para com Deus, ou demonstração do nosso amor para com o próximo, são as nossas atitudes. E é por isso que aquela mulher não suportava mais ouvir a declaração daquele homem que dizia: eu te amo, enquanto as lembranças da sua mente eram a violência física. Não ama. Não fecha a matemática. E é por isso que você vai encontrar na Bíblia uma diversidade de orientações do Senhor para conosco, que diz que aquele que guarda os meus mandamentos, tá? E o segue, esse é aquele que me ama. Você ama a Deus, então você precisa ser obediente a Ele, porque se você não é obediente a Ele, o seu amor é questionável.
ele não é sustentado. E é por isso que, por exemplo, você vai ouvir Tiago dizendo que, olha, mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com obras te mostrarei a minha fé. É por isso que a Bíblia diz, como é que você pode amar o seu irmão a quem você vê, como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não é capaz de amar quem está do seu lado? Como é que é esse amor que não se concretiza agora, aqui, com gente que está do seu lado, na vida e fora, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, na casa, no lar, com os filhos? E o Senhor Jesus então demanda a nossa obediência. E é por isso que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Capítulo 3, versículo 15, ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Isso é amor de verdade. É o que a gente declara, tem que ser encarnado, vivido, a cada passo e a cada instante. E a obediência cobra de nós, não é fácil, um alto preço ela nos cobra, porque ela nos convida a seguir a Jesus, descansar nas mãos dEle. E é então que a gente entende as palavras de Jesus quando diz a Pedro, Pedro, quando você era moço, você era um cara impetuoso, você fazia o que dava na sua telha, mas a gente vai ficando velho, e aí a gente deixa de fazer o que dá na telha da gente, e os outros começam a tomar as decisões por nós, não é assim que é a idade? Não é fácil. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da minha avó materna, já estava velhinha, Dona Maria, mineira lá acho que era Carmo Paranaíba, a minha avó. E aí ela já estava velhinha e teve uma situação, e ela gostava demais de comer as comidinhas mineiras, com açafrão, torresmo, aquela comidinha bem light, bem magra, sabe? E então já estava velhinha e o pessoal estava arrancando dela o sal, essas coisas prazerosas da vida, né? E aí eu me lembro que uma situação, a gente estava à mesa, nem me lembro onde, ela dizia assim, filho, dê cá aquele pozinho branco, saleiro, dê cá aquele pozinho branco. Eu falo, vó, não pode. Aí eu me lembro de uma ocasião que minha mãe estava lá regulamentando a comida, e minha avó com muita teimosia, e minha mãe disse assim, mãe, eu estou impressionada com a sua teimosia, e a minha avó ora, e eu com a sua ousadia. Porque agora ela precisava andar pelas mãos dos outros. E andar pelas mãos dos outros é um ato de entrega. O meu pai, que perdeu a visão aos 39 anos de idade, porque fora acometido de um derrame terrível. Então eu me lembro das várias vezes que viajei para visitá-lo, e às vezes quando eu estava lá eu aproveitava para pegar ele, tirar um pouco de fora de casa, então eu botava o bracinho dele no meu, para a gente ir andando até a barbearia, para cortar o cabelo, fazer a barba, e eu me lembro de toda a insegurança dele, daquele pisadinho muito amedrontado, e eu dizia assim para ele, pai, confia em mim. Confia em mim. Porque quando eu estava dizendo isso, eu estava dizendo para ele, eu sou os seus olhos, eu sou os seus pés, e onde eu pisar, você vai pisar. E você pode pisar com firmeza, porque você vai pisar seguro. E agora tem Jesus dizendo assim para aquele Pedrão impetuoso, que agia sem pensar, tem Jesus dizendo para ele assim, Pedro, segue-me, a vontade é a minha vontade que você vai obedecer, esquece a sua impetuosidade, submete-a à vontade do Senhor. Porque quando você é mais moço, você faz o que dá na telha. Um dia você vai ficar velhinho e vão te levar para lugar que às vezes você nem quer. E não é assim a vida cristã?
Vem cá que eu vou para te levar para um lugar. E a gente pensa assim, mas não está legal. E Jesus continua a dizer, pode me seguir. Porque ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai com a gente. E aí Ele vai levando a gente até os pastos verdejantes e as águas tranquilas e de descanso. Jesus demanda a sua obediência. Segue-me. Você ama o Senhor? Aqui a gente volta à voz do chamado. Os discípulos pescando. Jesus aparece em um cenário muito semelhante. E diz a eles, venham, sigam-me. Vocês agora serão pescadores de homens, de almas. Essa mão está estendida para você. Você topa? Você encara essa viagem? Essa jornada? Você não sabe para onde você vai. Mas eu posso te garantir que Ele vai te levar para os melhores lugares. Que nos passos de Cristo a gente pisa passadas firmes. Que na submissão à vontade de Deus, a gente faz sempre o melhor caminho. Segue-me. Se entrega. Obedece. Faça isso. Faça isso. Se o Senhor te amou, te regenerou, te corrigiu, Ele te chama à coerência e Ele te chama à obediência da sua voz e da sua palavra. Segue-me. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe Ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera, brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti.
tarará.